Programa Encontro com Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então temos entrando no ar pelo Facebook, pelo YouTube, né? O programa Encontro com Jesus, e quero que todos, né, estejam interagindo aí com a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, né, irmãos? E para interagir, você se inscreve aí no canal, irmãos, aí também, porque a gente consegue ver na tela aqui também o nome de cada um, e fica mais fácil, irmão, para nós poder estar mandando abraço para você. A gente sempre está mandando abraço para todos os irmãos, todos os conhecidos, e às vezes a gente, como não tem o nome na tela, a gente termina às vezes esquecendo, porque são muitos, né, irmãos? E o programa, né, como sempre, a gente está orando, a gente tem louvores de adoração, e também temos uma palavra de Deus para a sua vida, para que você venha a ser tocado pelo Espírito Santo, você venha a ser transformado por Deus. Então, irmãos, vamos iniciar a oração. Convido a todos, quem puder estar orando, irmãos, fica na liberdade do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai, se achegamos a Ti, Pai, através da Tua obra, Pai, que o Senhor deu o Seu Filho unigênito, Pai, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Pai. Senhor, o sacrifício, Pai, na cruz do Calvário, Pai, Jesus Cristo, Pai, veio para nos livrar, Pai amado, da morte, Pai, do pecado, Senhor. E por isso, Pai, estamos diante do Senhor, Pai, diante do céu, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar nossas iniquidades, Pai, nossos pecados, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Pai amado, a esta live, Pai, aonde pessoas, Pai, vão estar assistindo, Pai amado, o programa Encontro com Jesus, Pai. Aquela pessoa, Pai, que tiver, Pai, a necessidade, Senhor amado, de ouvir a Tua voz, Pai, de um milagre, Pai. Aquela pessoa que está doente, Pai, está desenganada pelo médico, Pai. Ah, Espírito Santo, somente o Senhor, Pai amado, tem o poder, Pai, de mudar, Pai, toda a situação, Pai amado, e restaurar a saúde desta pessoa, Pai. Aquela pessoa que está desanimada, Pai, está angustiada, Senhor, está ferida, machucada, Senhor. Aquela pessoa que já acha, Senhor amado, que não tem mais o que fazer sobre esta terra, Senhor. Pai, eu venho pedir que o Senhor venha tocar nesta pessoa, Pai, com a virtude do Espírito Santo, Pai, dando ânimo, Pai, dando vida para essa pessoa, Pai, que ela venha se alegrar no Senhor, Pai, que ela venha confiar no Senhor, que venha acreditar, Pai, no Teu milagre, Senhor, e que essa pessoa venha ser restaurada na saúde, Pai. Ah, Senhor, se é uma porta de trabalho, Senhor, que venha esta porta, venha se abrir, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, e repreendemos todo o mal, Pai, todo o espírito, Pai amado, diabólico, Pai, todo o espírito do mal, Senhor, todo o espírito de morte, nós repreendemos pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então já oramos, né, irmãos? Fizemos a oração da fé. Nós temos aqui hoje, então, a missionária Sandra está ali também, né? Está o presbítero irmão Paulinho, né? Estão, hoje vai estar me ombreando aqui também desta live. Está também aqui o Tiago, né? O Tiago Rocha, né? Glória a da Rocha, o irmão Tiago que está também, já começando hoje a operar também aí, né? Na parte da computação, procurando a melhor qualidade para os ouvintes, né? Uma qualidade boa, então, tudo isso, né? Para somar, né? Ponto lá no céu com Deus, amém? Então, tudo isso, irmão, é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, né? Já iniciei com oração, mandar um abraço aqui para a missionária Sandra, que está aqui, minha esposa, né? Os demais da família, sogra, sogros, cunhada, a Lânia está em casa também, o Isaac, né? O Cristiano está trabalhando. Então, para os demais da família, mandar também para minha mãe, para o Amor, para a Fátima, o Sérgio, né? O diácono, o irmão Sérgio está trabalhando. Um abraço ao Espírito Santo também, para os demais da família, filhos, netos, sobrinhos, né, irmão? Estou meio, né, falando meio os demais, todos a família, porque são muitos nomes. Se eu começar a citar nome de cada um, irmão, nós vamos, não vamos ter tempo para louvar, não vamos ter tempo para também estar falando a palavra do Senhor. Mandar um abraço aqui, eu já dei pessoalmente do presbítero irmão Paulinho aqui, né? Amém. Agora, mandar um abraço aí para a missionária Daniela, né? Também que está em casa, a missionária Daniela,
seus filhos também, os demais da família, né, mãe, pais, e né, os demais, todos da família, um abraço aí do Espírito Santo. O irmão Tiago, que está aqui também, já deu um abraço pessoalmente, né, para as filhas dele, as pequenininhas, né, irmão, as princesas lá, a mãe delas, então os demais da família, né, lá o irmão Eduardo também, a esposa dele, filhos, os demais todos, irmão. Um abraço do Espírito Santo, lá para o irmão Francisco de Pinhal, quero mandar um abraço para ele também, e também para a irmã Andressa, lá para o pastor do Túlio Verde de Mills também, né, irmão, só tem que pegar uma porta lá, faz hora que eu estou para buscar essa porta, né, porque ele doou para a igreja, então que Deus venha abençoar o pastor lá de Mills também, a igreja que nós temos construído lá em Pinhal. Um abraço também para a esposa dele, os filhos, né, os demais da família. Pastor Aldorito de São Gabriel, a irmã Neiva, os demais da família, toda a congregação Jesus a Luz do Mundo, para o meu irmão Antônio Paulo, a Carmen, sua esposa, os demais também, filhos e netos, né? A Zélia Robaina, a Zélia Robaina também, né? minha prima, né? Também é uma serva de Deus lá de São Gabriel. Tem a filha dela também, a Raquel Robaina, né? Também, que eu vi domingo, ela estava assistindo também o culto da família, né? Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida. Para ti também, Raquel, um abraço do Espírito Santo aqui, para ti e para os demais da família, todos aí da família. Eu tenho visto aqui pelos cultos aqui, que por isso que é bom interagir, né? A gente consegue ver os nomes, né? E depois a gente consegue mandar um abraço e agradecer aí por estar assistindo também o culto, estar também se alimentando com a palavra de Deus pelas redes sociais. Amém? Então, um abraço aí também, tem a Terezinha também, né, que mora ali do lado aí da Zélia também, para os demais, os filhos, né? Então, para todo aí o pessoal aí de São Gabriel, a terra dos Marechais. Né, irmãos? Quero mandar um abraço também para o William lá de Goiás também, um amigo meu, um irmão amado, que quando precisa também ele ajuda também na obra, né, irmãos? E também para ele e os demais da família, sua esposa, um abraço do Espírito Santo William, e também para o pastor Eduardo também de Goiás. Um abraço também, sua esposa e os demais da família. Então, né, irmãos, a gente tem bastante amigos, irmãos, lá da África, né, não posso deixar de falar também. Um abraço para o pastor Augusto e a irmã, também a esposa Manuela, né? Um abraço para vocês, para os filhos também, os demais da congregação aí, a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, que está lá na África, já está lá em Moçambique. Nós temos as 3 igrejas lá, na cidade de Beira, Matanda e Dondo, aonde está o pastor Massopa, na cidade de Dondo, e o pastor José na cidade da Beira. Então, temos lá com as igrejas lá, estão abertas as igrejas, estão cultuando a Deus e estão ganhando almas para Jesus, né? Já fizemos muitos batismos lá pela Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida. Um abraço ao Espírito Santo aí, pastor Augusto, e para os demais da congregação, amém? Então, né, irmãos, um abraço para a irmã Maria Helena, também a missionária Maria Helena, evangelista Anselmo. Um abraço do Espírito Santo para vocês, amados, e para os demais, todos da família, e também para o irmão Beto, para a irmã Manuela. Quero mandar um abraço do Espírito Santo para vocês, também filhos, nora, netos e demais, todos da família. E lá para a casa do irmão Joãozinho, que nós tivemos hoje lá, a irmã Elizabeth, né? O irmão Joãozinho que já deu alta, graças a Deus está em casa. Um abraço para vocês, também para o irmão Leandro, para a irmã Neca também. Um abraço do Espírito Santo para vocês, amado, dizer para vocês que vocês moram dentro do nosso coração também, amém? Também o irmão Alex, a irmã Marídia, os demais da família. Um abraço, irmão Alex, do Espírito Santo. O irmão Lucas, né, que não está aqui, está em Gravataí, está no sítio. Um abraço para ti, irmão Lucas, e também para a irmã Terezinha. Um abraço para ti, para os filhos, os demais da família, amém? Um abraço para todos. Então, né, irmãos, o irmão Luismar também, um abraço para ti, para o Josimar e a Sandra. Né, irmãos, são tantos nomes que, se for, né, citar por nome, não vamos nem fazer o programa, amém? Vou então passar aqui para o presbítero irmão Paulinho, ele vai também estar dando a saudação dele, né, irmãos? Então é isso aí, né? E se eu lembrar de mais alguns nomes mais adiante na caminhada, eu vou mandando mais abraço, amém? Boa noite, irmãos, saúde a igreja,
Saúdo cada irmão que está na sua casa, assistindo pela internet. Que nesta noite venha ser um programa mais abençoado, para que você nesta noite possa estar sentindo a presença do Espírito Santo, o conforto de Deus, a bênção de Deus entrando no teu lar. E porque tenho certeza que vai ter uma mensagem hoje espetacular para nossas vidas, onde tenho certeza que Deus vai fazer milagres, vai entrar em nossas casas, nossos corações, com toda alegria, amém? Também mando meu abraço, então aí, para minha esposa, minha família, cada irmão da igreja, cada colega, cada amigo, cada telespectador que está assistindo, ou que ainda vai assistir este programa, que você venha ser abraçado pelo Espírito Santo, amém. Amém, glória a Deus, né? O irmão então, né, mandou a saudação, graças a Deus que ele não esqueceu de mandar para a missionária Daniela, senão não ia ter janta. Irmão? É verdade. Arrumar, né? Esquecer sorte que ele já mandou direto para não esquecer, né, irmão? Chega em casa não tem janta, eu mandei primeiro para a missionária Sandra, né? Então a gente tem que vigiar, né? Irmão? Né? Então, isso aí, né, irmão? A gente sempre manda abraço, né? Às vezes a gente tem muitas pessoas que a gente quer mandar, mas é muitos nomes e às vezes até a gente esquece, porque às vezes não está interagindo ali na live com nós, que ali a gente vê nome, né? E aí eu peço sempre, quando vocês vêem algum nome, né, de alguém que estiver interagindo, passa aqui para a gente mandar um abraço. Porque quando é domingo a gente faz o culto da família, então a gente não pode estar mandando abraço. Mesmo a pessoa está interagindo, que a gente não vai desviar a palavra ou cortar, né, para mandar um abraço. Mas hoje, como é uma live, é louvor, é um pouco da palavra, então a gente fica mais solto. A gente tem essa liberdade de dar um abraço, de brincar um pouco, descontrair, né, irmão? Porque hoje nós temos uma live, né, irmão? Então a gente tem, né, essa liberdade do Espírito Santo, né, irmão? Então, né, como eu falei, né, irmão? Tem tantas pessoas que a gente quer mandar abraço, mas às vezes termina esquecendo. Eu tenho a Vânia também, né? Também, minha prima também, um abraço do Espírito Santo para ela, para o tia Loína, o tio Júlio também, os pais dela também. Um abraço para vocês, Espírito Santo. Meus colegas, que meu irmão citou ali, os colegas de trabalho, eu tenho alguns colegas que assistem, o Silvio também, né? Então, eu tenho bastante colegas que assistem e às vezes a gente termina de não mandando abraço. Então, eu mando para todos os colegas do meu trabalho também, eu mando esse abraço também do Espírito Santo para todos os colegas de trabalho, amém? Também para o Vilmar, meu tio do Hamburgo, a Neca também, o Fábio também, né, sua esposa lá. Então, meus irmãos de Passo Fundo, lá também de Curitiba, eu mando meu abraço também para o Espírito Santo também. Então, irmãos, eu vou estar louvando então e exaltando o nome do Senhor com os louvores que eu tenho tocado, que é da minha autoria, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória? Glória a Deus, aleluia. Então vamos louvar, né? Glória a Deus.
Deus, estou aqui sem saber o que fazer. Estou no quarto pensando em morrer. Deus, estou aqui sem saber o que fazer. Estou no quarto pensando em morrer. Deus, ouvi tua voz falando assim: filho, não desista, estou aqui. Deus me livrou da morte, isso não é sorte, tudo isso é Deus. Deus me livrou da morte, isso não é sorte, tudo isso é Deus. Deus, estou aqui sem saber o que fazer. Estou no quarto pensando em morrer. Deus, ouvi tua voz falando assim: filho, não desista, estou aqui. Deus me livrou da morte, isso não é sorte, tudo isso é Deus. Deus me livrou da morte, isso não é sorte, tudo isso é Deus. Amém, glória a Deus. Aí, irmão, esse louvor eu fiz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu fiz esse louvor, está lá no porta-luvas. Eu fiz esse louvor, né, irmão? Um dos últimos que eu fiz. E tudo pela misericórdia de Deus, né, irmão? Mas todos os louvores que eu faço de adoração para Deus, amém? Sempre, né, irmãos? Adorando e exaltando o nome de Jesus, né, irmão? Então, imagina, irmãos, esta letra, ela tem, né? Ela tem uma mensagem, né, meu? Ela tem uma mensagem, né? Que ela fala assim que ouviu, né, Deus, né? Ouvia a voz de Deus, né? E Deus livrou da morte. Ele fala assim, um pedacinho assim, ó: Deus, ó, ouvi tua voz falando assim: filho, não desista, estou aqui. Deus me livrou da morte, isso não é sorte, tudo isso é Deus. Deus me livrou da morte, isso não é sorte, tudo isso é Deus. Então, né, Deus, ouvi tua voz falando assim, né? Filho, não desista, estou aqui. Então, quantas pessoas às vezes já estão pensando em tirar a vida, né? Daqui a pouco Deus toca na pessoa e a pessoa ouve a voz de Deus e termina, né, desistindo, né, irmãos, de fazer aquela bobagem, de tirar a sua vida, né? E depois, como termina ali o refrão, Deus me livrou da morte, né? Isso não é sorte, tudo isso é Deus. Então, né, irmãos, é esse louvor aí que Deus me deu e eu consegui, né, irmãos, colocar ele aí no violão, fazendo os arranjos aí e deixando o louvor nessa mensagem aí para cada pessoa que estiver assistindo, ouvindo, o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando o outro, né, irmãos? Louvar o outro para o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Chegou a capinha.
santo nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o outro, irmãos, para agradecer o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que está aí em casa, está interagindo aí, né, irmãos? Se inscreve no canal, né? Como é que faz para se inscrever ali, irmão Paulinho? É a Igreja Pentecostal? Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Nação Unida? E no canal do YouTube, como é que é? Pode seguir também a página do Facebook também, né? Então, né, irmãos, a página do Facebook, que é o nome da igreja, né? Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, e também, né, no YouTube também, você pode estar também se inscrevendo aí, para nós poder também estar vendo, né, irmãos, cada nome que está interagindo com a igreja, amém? Glória a Deus, aleluia, amém? Então vamos mais outro para o nosso Senhor Jesus. Vem ficar comigo, Espírito Santo, enxuga meu canto. Entra em minha casa, vem me ajudar, me organizar. Vem ficar comigo, Espírito Santo. Me ajudar, me organizar. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Não vai embora, se você for, meu coração chora. Se você for, meu coração chora. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Não vai embora, se você for, meu coração chora. Não vai embora, se você for, meu coração chora. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Vem ficar comigo, Espírito Santo, enxuga meu pranto. Entra em minha casa, vem me ajudar, me organizar. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Não vai embora, se você for, meu coração chora. Não vai embora, se você for, meu coração chora. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Preciso de ti, não fico sem ti, não vivo sem ti. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus, né? Mais um louvor aí, o baterista tá, né? Pastor. Ah, né? Estamos aí, né, irmão? Glória a Deus, aleluia, né? Louvado, né? Agradecido. É o santo nome do Senhor. Agora nós vamos cantar um gaúcho aí, né? O baterista ali dá umas pegadas. Gaúcho. Amém? Glória.
Glorifica, irmão, fica de boca fechada. Jesus foi para o céu preparar nossas moradas. Glorifica, irmão, não fica de boca fechada. Jesus foi para o céu preparar nossas moradas. Quem tem ao Pai, a não ser por mim, agora faço um convite. Venham todos a mim. Quem tem ao Pai, a não ser por mim, agora faço um convite. Venham todos a mim. Glorifica, irmão, não fica de boca fechada. Jesus Cristo foi para o céu preparar nossas moradas. Glorifica, irmão, fica de boca fechada. Jesus Cristo foi para o céu preparar nossas moradas. A promessa de Jesus, ela é perfeita. Fica e não tomar, e 10 mil para ele. A promessa de Jesus, ela é perfeita. Fica e não tomar, e 10 mil para ele. Glorifica, irmão, não fica de boca fechada. Jesus Cristo foi para o céu preparar nossas moradas. Glorifica, irmão, não fica de boca fechada. Jesus Cristo foi para o céu preparar nossas moradas. Quem tem ao Pai, a não ser por mim, agora faço um convite. Venham todos a mim. Quem tem ao Pai, a não ser por mim, agora faço um convite. Venham todos a mim. Glorifica, irmão, não fica de boca fechada. Jesus Cristo foi para o céu preparar nossas moradas. Glorifica, irmão, não fica de boca fechada. Jesus Cristo foi para o céu preparar nossas moradas. Só a bateria. Glorifica, irmão, não fica de boca fechada. Jesus Cristo foi para o céu preparar nossas moradas. Jesus Cristo foi para o céu preparar nossas moradas. Amém, glória a Deus, aleluia. Mais um então, né, irmão? Para depois nós assim da palavra, amém? Glória a Deus, aproveitar o baterista aí, né, irmão? Glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. A vitória nossa também. Glória a Deus. A vitória pelo sangue de Jesus. Vai glorificando, ele venceu lá na cruz. A vitória pelo sangue de Jesus. Vai glorificando, ele venceu lá na cruz. É vencedor, aceita os
continuar o nosso programa Encontro com Jesus. Então, eu vou pedir então para o irmão Tiago ali, então, colocar um fundo, né? Ali um fundo, né, de louvor. Que nós vamos estar lendo, né, irmãos? Uma palavra, né, que nós trouxemos esta noite para falar com a igreja, né, com cada irmão, cada irmã que está aí assistindo esta live, está no seu lar, né, irmãos? Nosso querido irmão Thiago vai estar colocando ali. A missionária Sandra vai dar uma olhadinha ali depois para ver se tem mais nomes interagindo conosco. A gente está mandando um abraço, né? Às vezes tem pessoas que estão ali, a gente não sabe, né, irmãos? Que deixam de mandar um abraço, né? Então, nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia lá em Timóteo, 1 Timóteo 2. Tá. Ok? Glória a Deus, aleluia. Deus de poder, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? Tá, então ali nosso querido irmão João Sidney, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu acho que ele é lá do litoral, se não me falta a memória, né? Um abraço para ti, amado, que está assistindo a nossa live aí também, né? Um abraço do Espírito Santo para ti, para toda a tua família, amém, amado? A irmã também mandou um abraço para o senhor. Quem? Qual delas? A Zélia? A Raquel? A Raquel? Ela está ainda online? Sim, né? Então, né? Sim, né? Então, né, irmãos, um abraço, obrigado, né? Recebendo aqui um abraço também da prima, da Raquel, que mora em São Gabriel, irmãos, 380 quilômetros aqui de Porto Alegre. Por isso que é bom, né, irmãos, a gente fazer esses programas pelo Face, né, irmão, pelo YouTube. Até, né, na verdade, quem me puxou, né, para cá foi o irmão Paulinho, né, o presidente do irmão Paulinho, porque eu era meio, né, meio contra, assim, aí o irmão Paulinho passou, muitas pessoas moram longe, não pode ver, vão ver, né, o nosso trabalho, vai ajudar muitas famílias, muitas vidas, e aí o irmão Paulinho conseguiu me ajudar, me abrir um pouco mais essa visão sobre as redes sociais, né, irmãos? Porque a gente vê tanta gente, às vezes, usar a rede social, né, presbítero, por mal, né? As pessoas postando ali, cada um fazendo guerrinha de inveja, um querendo mostrar mais que o outro. Tu vê tanta coisa e muitas mais coisas piores, as pessoas fazendo aí muitas coisas ruins, mas aí, como ele falou, mas a gente vai fazer por bem, né? E por bem não tem problema, né? Não tem, então, aí, graças a Deus, a gente, né, o presbítero, a gente está alcançando bastante, né, pessoas aí no mundo todo, né, irmãos? No mundo afora, né? E hoje nós vivemos num tempo, né, pastor, que as pessoas vivem hoje com o celular, né? Ninguém mais consegue hoje ter uma vida normal se não tiver o celular. Inclusive a gente mesmo, tudo que nós fazemos, né? Tudo é em prol do celular, a Bíblia está no celular, os estudos estão no celular, o trabalho está no celular, né? A própria conta bancária da gente, tudo é na mídia. Então, não tem como escapar, né? Dá para a palavra de Deus também abranger essa parte aí, né? E entrar dentro das casas aí, né? Sim, é verdade, né, irmão? E foi o que abriu a minha mente, né? Nesse lado, nessa condição, né? Porque hoje a gente paga a conta, recebe tudo, né, pelo telefone, mas tem que ter internet, né? Então a internet, quem tem internet, não interessa onde ela mora, né, irmão? Pode ser lá no fim do mundo, mas ela vai conseguir alcançar também, ela vai entrar ali e vai poder também assistir também o programa, né? Os programas evangélicos, né? Não é só os nossos que tem, mas tem mais também, né? Mas nós temos fazendo isso aí, irmãos. O propósito de Deus levar a palavra dele até a tua casa, através de louvor, através da própria palavra de Deus, fazer você, né, interagir, você também abrir o teu coração para Jesus, abrir a tua mente também, né, irmãozinho, e aceitar esse Jesus na tua vida como Salvador, assim como nós também aceitamos. Então, né, graças a Deus aí a gente começou a fazer. Acho que foi na época das pandemias, né, presbítero, né? Tanto é, né, pastor, que a própria obra de Moçambique, né?
existe hoje, né, devido à programação, né, pela internet, né? Verdade, né? Então, já faz o quê? 5 anos a pandemia? Acho que já faz mais. 2020 foi, né? Ou mais. É, Acho que é 2020, por aí. isso, 2020 assim, né? começou. Então já faz 5 anos, né? Isso. Eu acho que nós temos então. Esse ano vai para 6 anos. Vai para 6 anos, olha bem. E foi muito importante porque nós, através da internet, nós já estamos com 13 igrejas na África. Olha para te ver, irmão, né? Então, olha o crescimento e o que a gente já ganhou de alma lá, no batismo, né? Temos com as igrejas lá, cidade Beira, cidade Matana e cidade Dondo. E já ganhamos até terreno na África, irmão. Nós temos um terreno próprio da igreja lá. Glória a Deus. Né? Lá na cidade de Dono, o terreno, e a igreja já tá lá no terreno. Né? A gente quer construir ela de material, mas ela já está cultuando, adorando a Deus. A nossa igreja está lá. Então nós já temos o terreno lá, ganha para a igreja. Então, olha para te ver tudo, né? Então foi usado, né, para o bem, e Deus abençoou, porque Ele viu o nosso coração. Nós estávamos voltados para fazer o bem, né, irmão? Então, sempre quando é para o bem, as coisas dão certo. E foi o crescimento da igreja, irmão. Hoje já temos também, abrindo quase uma igreja aqui em Piau, né, também. Então, tudo, né, irmãos, é para glorificar o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos uma palavra para ler. O irmão pediu para botar o fundo, né? 1 Timóteo capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, a palavra. Adomesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que eu digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Amém? Irmãos, que palavra, né? Palavra linda, irmãos. Que aqui diz o meu no título: devemos orar, devemos fazer orações por todos os homens, né? Quanto todos os homens também, né, irmãos, incluindo as mulheres, né, presbítero, né? Amém. Que não seja, né, mas também para as mulheres também. Então, aqui nós temos sendo advertidos, irmãos, para nós fazer orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, né, irmãos? Não devemos cobrar, irmãos. Presbítero Paulinho, não devemos cobrar para fazer oração, né? A Bíblia diz que de graças dá e de graça receber. Então nós temos que fazer isso, né, irmão, voluntariamente, de coração, com amor, orar pelos outros, né? É isso que Deus quer, interceder pela vida das pessoas. Ah, mas pastor, aquela pessoa não presta. Mas, irmãos, ela pode não prestar para ti, mas para Deus ela pode ter um grande valor. Às vezes, para a sociedade, muitas pessoas não prestam, não tem valor, mas para Deus tem valor. E a gente tem exemplos da Bíblia, né? Podemos citar na Bíblia vários exemplos. Vamos pegar uma pessoa que não tinha valor na Bíblia, né? Na sociedade não tinha valor, o gadareno, né? Era possesso de demônios, legiões de demônios. A sociedade, ninguém queria saber, ninguém suportava, irmão Paulinho, né? Mas então, para aquele povo daquela época, o que eles queriam do moço de gadareno? Queria a morte dele,
Mas o que Jesus fez? Teve um encontro e libertou ele daqueles demônios, né? Então, para Deus tinha muito valor. Então, às vezes para as pessoas não tem valor, irmão, mas para Deus, peguei um outro exemplo, irmão, e esse exemplo eu vou dar muito forte, porque esse homem foi um guerreiro na caminhada com Jesus, o Paulo, o apóstolo Paulo, irmãos. Quem era Paulo? Antes de ser Paulo, quem era, presbítero? É verdade. Era Saulo. E o que o Saulo fazia? Perseguia os crentes. Perseguidor de cristão, irmão Tiago. Se tu era cristão, ele ia lá normalmente te prender, de fazer algum mal para ti. Então imagina como é que era visto, né, Saulo diante dos olhos das pessoas. Muitos queriam a morte dele, muitos odiavam ele. Mas a palavra diz que um dia, na estrada de Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus. Caiu por terra, muitos dizem que ele caiu do cavalo, porque veio um resplendor de luz, e ele caiu em terra e ficou cego, só ouvia a voz de Jesus. Então, irmãos, né? E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Falou com ele. Então, irmãos, por isso que eu digo, então, aqui Deus, iniciando essa palavra, Ele manda nós orar por todos os homens. Não interessa se é mau, irmão, se é ruim, mas nós deveríamos orar. Porque um dia também, nós estávamos também, quantas vezes fizemos mal para as pessoas, antes de conhecer Cristo? Antes de nós se converter também, nós fizemos mal para alguém. Nós também fizemos coisas ruins também, né? E pessoas deveriam, com certeza, querer a nossa morte. Mas nós tínhamos o chamado de Deus. Deus tinha um plano para a nossa vida. E eu creio que alguém orou por nós. Alguém dobrou o joelho, alguém orou por nós. Para que nós hoje estivéssemos aqui também, né? Pessoas que oraram por nós, irmão, que nem estão mais nessa terra. Não viram, né, irmãos, o nosso crescimento. Mas pessoas que tiveram participação e oraram por nós, e hoje nós estamos aqui. E assim, irmãos, é a nossa vida. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que seguir intercedendo e orando por todas as pessoas, não só por nosso familiar. Amém. Se eu orar, irmão, só pelos meus filhos, só pela minha família, eu estou sendo egoísta. Tá? Eu só quero que a minha família se salve. Eu não quero que a tua família se salve, a família do outro, que eu estou preocupado só com a minha. Então Deus não manda orar só pela minha família. Deus manda nós orar por todos os homens, todos, né, os habitantes da terra. Então, pelas autoridades, irmão. A gente sabe que falam muito mal das autoridades. As autoridades realmente estão deixando a desejar, mau testemunho. As autoridades que eram para ser exemplo, né? Mas em Romano 13 diz que as autoridades, todas as autoridades, são, né, irmãos, constituídas por Deus. Glória a Deus. Então, né, irmãos, nós temos que orarmos também por eles, né, irmão? Esteja fazendo certo ou errado, nós temos que orar. Senhor, olha para aquela pessoa, toca no coração daquela pessoa, a pessoa venha se arrepender, venha ver o que é a verdade, né? Venha sair das trevas, né, irmão? Então, é dever nosso de orar por todos os homens. É dever, irmãos, isso aí que está aqui na palavra de nós orar. Então, né, irmãos, isso vai fazer para nós um bem tão grande no mundo espiritual com Deus, né? Porque nós não temos sendo egoístas, nós temos pensando no nosso próximo. Deixar o presbítero também falar, né? Um pouco também. Glória a Deus, né? E nós que somos cristãos, né, pastor? Sim. Que temos o nosso livro guia, que é a palavra de Deus, né? Sim. Ela é tão importante, né? Por nos dar muitos ensinamentos, né? A respeito de como lidar, né? E nós vemos ali que Paulo, ele tinha o Timóteo como seu discípulo, né? Sim, E notamos que quando ele manda a carta a Timóteo, ele diz ali, ele admoesto-te, né? Uma palavra interessante, que
que no significado significa advertir, né? Advertir, Um né? conselho Advertir. extra, né? Algo assim que ele manda Timóteo ter com prioridade em orar, né? Interceder Por todos, por todos os homens, né? não só pela igreja, né? É verdade. Então, quando ele está dizendo, talvez muitos na hora pensaram que era só pela igreja, mas ele está dizendo que é por todos. E muitas vezes, quando a gente ora, às vezes a gente já tem aquela mania de pensar que quando a oração temos que fazer é só para os que são da igreja, né? É isso, né? Mas não, quantas pessoas tem para a gente orar, né? É muito, todos Quantas os pessoas ainda falta a gente interceder para que venha se converter, né? imagina. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão em batalha, que estão em guerra, né? Homens que estão morrendo às vezes nas batalhas, nos vícios, né? Então essa intercessão, né? Esta intimativa de Paulo ao Timóteo, né? É porque se orasse, né? Porque orasse com temor, né? Porque ele estava advertindo ele, né? Não era se quisesse, mas uma obrigação, né? E essa é uma obrigação da igreja, né? De pegar firme na oração, né? De estar orando por todas as pessoas. Amém? É verdade, irmão. E o que eu vejo hoje, né, irmãos, na igreja, irmão? Hoje a oração está ficando mais para trás. Tu vê que hoje, né, as pessoas estão mais voltadas, né, para estar, né, à frente, né, do trabalho, voltar, mas na oração é a que mais. Isso aí é geral, né, irmão? É verdade. Falando, não, a maioria das igrejas estão assim, né? Na oração, tu vê que é poucas pessoas na oração, entendeu, irmão? Né? Mas é que a oração é a parte que é mais fundamental, porque a oração é o que move o céu. A oração, né, irmão, mexe no coração de Deus, porque Deus está vendo o teu esforço, tu está ali de joelho, está calejando o teu joelho. Diz que o apóstolo Tiago tinha um joelho que nem de camelo, de tanto que esse homem orava. Diz que o joelho dele era que nem de camelo, não calejado. Imagina que esse homem orava. Daniel diz que orava, né, 3 vezes ao dia, né? Então, assim, homens de oração, né? Então, né, hoje a oração, irmãos, né, ela tem muito poder, né? Mas, né, irmãos, essa oração, irmão, que nós temos que fazer, né, irmão, que nem o presbítero falou ali, né? A gente às vezes faz só uma lista de nomes, né, irmão? Tá ali no caderno de oração aquela lista, né? Lembra lá do fulano, ciclano, mas tem muita gente para nós orar, né? É todos os nomes. E nós ora só para meia dúzia, né? Imagina, né? E quando fala homens também, mulheres também, né? Em geral, né, irmãos? Então, e ele diz, né, com ações de graça por todos os homens, né? Então, fazer voluntariamente, por amor à obra mesmo, né? Fazer por amor, né, irmão? E ali diz pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, olha bem, sossegada, em toda piedade e honestidade, né? Então, né, é isso que Deus quer para a nossa vida, que nós tenhamos uma vida sossegada, quieta, mansa, né, irmão? Né? E honestidade, né, irmão? Porque vão ver a tua honestidade, né, irmão? Na tua simplicidade, na tua busca, né? Na tua perseverança, vão ver a nossa honestidade, que a gente não está se corrompendo por dinheiro, por nada, que a gente está fazendo tudo por amor mesmo, né, irmão? E Deus conhece o nosso coração, e quando nós estamos fazendo com amor, irmãos, Deus ele vê do céu o Pai e olha para nós através de Cristo, e Ele com certeza, né, irmãos, Ele vai nos abençoar também, porque Ele conhece o meu coração e o teu coração, e Ele diz que isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. É isso que agrada a Deus, né? É nós estar orando, irmãos, uns pelos outros. Isso é alimento, irmão, é combustível para a nossa vida.
Enquanto mais eu orar pela tua vida, orar pela vida de cada pessoa, isso é um combustível, né, irmão? Que é um alimento, irmão, né? Que Deus nos sustenta, irmão, 24 horas. Isso sim, né? É alimento espiritual. Quanto mais eu orar, quanto mais eu buscar, quanto mais eu louvar, né? É um combustível, irmão, né? Que vai estar dentro de mim isso aí, tocado pelo Espírito Santo, porque ele é bom e agradável a Deus. Isso agrada a Deus. Então, quanto mais tempo nós puder orar, né? Orar já, Senhor, abençoa, Pai, todas as famílias da terra. Às vezes eu olho assim, né, irmão? Todas as famílias da terra, todos os homens, todas as mulheres, porque muita gente não conhece. A gente ora para pessoas que às vezes nunca viu, mas temos que orar, né? Às vezes vem nome de cadeia, então pedindo oração para o Senhor, eu nem conheço, mas eu estou orando, né? Então, como ele manda todos os homens, tu não vai conhecer todos os homens, né? Mas nós vamos orar. Ó, Senhor, a Bíblia pede para orar por Jerusalém também, né? Ore por Jerusalém, eu também oro. Ó, Senhor, eu oro por Jerusalém, Senhor. A pessoa cuida, guarda, né? Ele pede também. Assim como ele pede para orar por todos os homens. Então, ó, Senhor, eu estou orando por todos os homens, Senhor, todos os nomes, sobrenome, todos os homens, todas as famílias da terra, todas as mulheres, ora em geral, né? Que aí Deus ele vai se agradar na nossa oração. Glória a Deus. E a palavra-chave desse texto é oração, né, pastor? É oração. E por isso então temos que orar, né? Mas também não podemos esquecer de orar por nós mesmos também, né? A Bíblia também manda nós orar por todos os homens, mas nós temos que estar incluídos nessa oração. Há um tempo atrás eu mesmo comentei com o senhor aí sobre alguns problemas que estavam acontecendo na minha casa, sabe, problemas pessoais, espirituais, e às vezes tu ora por tanta gente, mas tu esquece de orar pelo teu próprio lar, né? E as coisas começam a acontecer. E já estava de uma maneira assim que às vezes tu começa a te dar assim uma ansiedade, né? Se deixar tu cair numa depressão. Mas olha, comecei a orar de uma maneira a me lembrar da minha casa ali, né? A direcionar a mão de Deus para casa ali, e olha aí, glória a Deus, as coisas mudaram. Se amansou, se acalmou, e tenho certeza que quando a gente ora, tanto por nós como para os outros, tenho certeza que Deus ele move a mão, né? E aí ele nos deixa, como a palavra diz, no sossego, né? Na paz, né? Aleluia. Glória a Deus, né, irmão? E é assim mesmo. É que eu falei, né? Às vezes até na dor, né, irmão? Que eu falei, às vezes vem uma dor em ti e aquela dor fica um dia, fica 2 dias, lembra que eu comentei? 3 dias tu não te liga em orar. Tu fica com aquela dor, daqui a pouco está um mês com aquela dor. Mas na hora que tu tomar posse e começar a orar, tu colocar a mão em cima da dor, eu repreendo essa dor, eu não aceito essa dor, Jesus já levou, né? Não é para mim, não é de mim. Começa a orar e daqui a pouco ela some, tá entendendo? Mas também não, Deus fica olhando. O que ele dizia para os discípulos quando aconteciam as coisas que eles não faziam nada? Homens de pequena fé, né? Estava lá o barco virando e eles em desespero, gritando, e Jesus ali, né, tirando o seu cochilo ali, e eles, mestre, não te importa que vamos perecer? Aí Jesus só olhou para o mar e disse, aquieta-te, mar. E disse que o mar ficou em calmaria. Amém. Aí quando ele olhou para eles, olhou para a cara dos discípulos, disse, homens de pequena fé, tá? Então tem coisas que Deus fica olhando para nós, tu não vai, né, não vai acordar, tu não vai, né? E então o que o irmão falou ali, a gente também tem que orar para a nossa casa, para a nossa família, né? E aí Deus está vendo, né, que o nosso clamor, e Deus vai trabalhando, irmão. E o inimigo das almas, ele vai perdendo as forças. Como eu falei, ele entra na casa das pessoas com sapatinho de algodão. Quando ele está ali, ele não faz barulho para entrar, ele está ali. Mas daqui a pouco tu sabe que tu começa a repreender, orar, repreender, ele vai ter que sair, porque ele vai ser queimado, né? Tu falar em nome de Jesus Cristo, queima ele, né? Então ele tem que sair retirado, ele não pode ficar. Só que às vezes a pessoa não está, né, com a visão espiritual e vai deixando, né? E termina às vezes orando por todos e termina esquecendo de orar pela sua própria casa. Aleluia. Então, nunca, né, deixar de orar pela sua família, pela sua casa também, né?
Porque assim como a gente quer que pessoas se salvem, pessoas que a gente não conhece, imagina daqui a pouco a gente não ganhar os nossos próprios familiares para, né, se salvar, né? Então, a gente também quer também que nossos familiares se salvem. Porque tem familiar nosso também que precisa ser ganho para Jesus. Não estão todos convertidos, né? Então, o nosso dever é de ganhar também a nossa família também. Mas Deus está no controle. Então, irmãos, para nós finalizando, né? Diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo o homem, né? Então aqui diz que só há um mediador, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele fala homem, irmãos, porque Jesus Cristo ele se fez homem aqui na terra, porque assim como o pecado ele entrou pelo homem, né? Então Jesus veio para salvar também por um homem também, para nos salvar também, se fez homem também, né? Mas há um só Deus, que é o Deus, o Santo de Israel, que muita gente confunde esse Deus, né, irmão? Estão fazendo muitas coisas aí, levantando muitas coisas para deuses estranhos, irmãos. Então, o Deus que nós estamos falando, para não deixar confusão, é o Deus da Bíblia, né, presbítero? Amém. O Deus, o Santo de Israel, o Jeová, o Deus Santo, é esse Deus, que há um só Deus, o Criador, o que criou o céu e a terra. Porque você não venha errar, né? Você venha saber qual é o Deus que nós estamos falando e qual é o Deus que pode resolver o teu problema. E diz que há um só mediador, que é o Filho unigênito, que é Jesus Cristo, né? Que se fez homem, né? E veio para pagar o nosso pecado, morreu na cruz, para dar vida eterna para cada um de nós, cada aquele que aceitar Ele como Salvador. Então, esse aí o Deus que nós estamos pregando. Amém. O Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém, né? E Jesus Cristo, então, nosso Salvador, né, pastor? Que já é o suficiente, né? Não precisa de mais ninguém, né? Não precisa de mais nada para complementar, né? Porque Ele já pagou com um preço maior de tudo, né? Dando a sua vida por nós, né? Então nós só temos a buscá-lo cada vez mais e aceitá-lo, né? Como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Amém? Amém, e ali diz, né, irmão? Diz ali, presbítero, é só um Deus, Jesus Cristo, o homem, e diz assim, porque há um só Deus e um só mediador. Amém. Um só. Não existe outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus. Não, se vir outra pessoa com outro nome, não aceita, né? É somente Jesus Cristo. Ele é o mediador, Ele pode te levar à salvação, Ele pode te levar até o Pai. É só Ele, né? Então deixou bem claro, há um só Deus e um só mediador. Glória a Deus. E o nome do mediador é Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, o Altíssimo. Amém. Então, irmãos, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Amém? Irmãos? Então, para que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem, olha bem, quero que os homens orem em todo o lugar, olha bem, irmãos, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Olha aqui. Amém. Então, aqui, né, irmão Paulinho, ele especificou em todos os lugares, né? Ele não diz que tem que ser só na igreja, orar. Aonde tu estiver, tu pode orar e levar as mãos santas, né? E levar para Deus, entregar para Deus a vida de todos os homens, todas as pessoas, né? Sem ira e sem contenda. Porque se tiver ira e tiver contenda, irmão, Deus não vai receber a oração. Olha, estou arrepiado aqui, ó. A presença do Espírito Santo. Deus não recebe a nossa oração irado ou com contenda, né? Nós temos que estar, né, santificado e purificado, para que a nossa oração chegue aos céus. Amém. Né? Agora, se tiver ira no coração, tiver contenda, tu vai orar, não vai sair que tu for uma oração, né? Por isso que ele fala, ó, sem ira e sem contenda. Ele estava admoestando quem? Timóteo, filho da fé, né, irmão? Né? Entendeu? O filho da fé dele. Então, não adianta tu fazer oração aí com o teu coração cheio de coisa que, né, não pode ter nada lá dentro, né? Deixou bem claro
E isso Ele está passando para nós hoje, né? Para que nós também venhamos fazer da mesma forma como Ele ensinou. Amém? Amém. Né, presbitário? Quiser complementar aí, Por isso- finalizar. Então, para estar finalizando, né, pastor? Então, por isso que oração é muito importante, né? Nós buscar efetuar ela todos os dias, né? Verdade. E a primeira coisa, pedir para Deus nos esvaziar, né? De todo mal, né? De toda intriga, de tudo que às vezes a gente acaba adquirindo ali, né? Por causa do arredor que a gente vive, né? A gente vive hoje num tempo assim de tanta intolerância, né? Tanta maldade, tanta ira. Vemos as pessoas hoje desesperadas, né? E cada vez mais gananciosas, né? E às vezes acabamos absorvendo isso aí, né? Por isso é importante nós pedir para que Deus nos esvazie de todo o mal, né? E que Ele possa nos aceitar, né? Com toda a dignidade, até para orar, para abrir a boca, para pedir algo, né? Para nós estar, como diz a palavra, com mãos santas, né? Amém. Glória a Deus, muito bem colocado o que o irmão falou. Pedir para esvaziar, né? Porque muita coisa durante o dia, as setas, né? Vem vindo, né? Então, que a gente venha, né? O Senhor, perdoa o pecado, a atividade, esvazio de tudo, né? O que está tentando preencher, querer pegar o seu lugar, que não vai conseguir pegar. O seu lugar é só seu, né? Eu sou templo do Senhor, sou morada do Espírito Santo. Glória Mas a Deus. o mundo, ele tenta, né, sufocar e tenta, né, querer fazer parte dele. Mas ali já tem lugar, é só a mente de Deus, só de Jesus Cristo. Amém. Né? Então, e ele diz que as nossas mãos santas, né, irmão? Então, nossas mãos são santas, são abençoadoras. Nossas mãos são para abençoar, tocar, abençoar. Mãos Glória a santas, porque Deus purificou e santificou, né? Então é isso aí, irmão. Vamos encerrar com louvor então, presbítero, né? Eu vou só pedir uma oração para o senhor então, Sim. para minha esposa, a missionária Daniela, Aham, que já está uns 4 dias com a gripe, aham. uma gripe muito forte mesmo. Sim, vamos orar então. E peço daí poder orar um pouco aí pela vida dela. Vamos aí, orar então, e não tem mais ninguém aí chegando aí na. Temos algumas pessoas ali já assim. Vamos ver o que. O Gelson, né? Então, eu quero mandar um abraço para o irmão Gelson, né? O nosso amado irmão Gelson lá, que está lá no sítio de Betesda, né? Ele e a irmã Neiva, sua esposa, suas filhas. Um abraço para ti, meu amado, um abraço do Espírito Santo, né? Por isso que é bom os nomes estar na tela, que a gente vai lendo, né, irmão? A gente não quer deixar ninguém, né? Então, o nosso diácono amado, temos que saudade, né, dele, né, irmão? Um abraço para ti do Espírito Santo, meu amado. Também, né, eu já conheci o irmão Gelson, em São Gabriel. Eu não era crente, nem o irmão Gelson era crente, né? Eu conheci o irmão Gelson através do meu irmão, Antônio Paulo, que, né, ali eles eram vizinhos, e aí eu fui conhecer o irmão Gelson através do meu irmão. E aí depois o irmão Gelson veio morar em Porto Alegre, aí eu terminei ajudando ele a fazer uma mudança, quando ele veio embora para Canoas, e ele me visitava, meus filhos eram pequenos, mas nem eu era crente, né? Aí depois da caminhada ele se converteu, eu me converti, e depois a gente se achou aqui, e hoje ele está congregando com nós aqui na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida. É nosso diácono aqui, né? Uma pessoa amada da igreja aí também. Então, um abraço para ti, meu amado, um abraço do Espírito Santo também. Então, vamos orar para a missionária Daniela, né? O irmão disse que ela está com gripe, né? Também a mudança do tempo também, né, irmão? A gente está em mudança de tempo, né? Então, às vezes ventilador, às vezes ar-condicionado, né? Tudo um pouquinho. Mas vamos orar assim e depois nós vamos encerrar com louvor, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, na Tua presença, Pai, se colocamos, Pai, se humilhamos, Pai, porque somos, Pai amado, pó, Senhor. Pai, como falou aqui Teu servo, Pai, a gente vem se esvaziar, Senhor, de tudo aquilo, Pai amado, que o mundo tem sufocado, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, cada vez nos santificar e purificar nossas vidas, Pai. Que as nossas vestes, Pai, venham estar sempre branca, alva que nem a neve, Senhor.
Agora colocamos a missionária Daniela, Pai, tua serva também, Pai. Ela tem glorificado o teu nome, Pai, tem louvado, te exaltado, Senhor. Pai, sabemos, Pai amado, que há muitos vírus, Pai, sobre a terra, Pai, sobre o ar. Senhor, e ela está, Pai amado, com uma gripe, Pai, um resfriado, gripe, Senhor. Mas Tu sabes todas as coisas, Pai. E agora, através, Pai, desta oração, Pai, nós colocamos a Tua serva em Tuas mãos, Pai, porque sabemos que Tu é o médico dos médicos, Pai. E eu venho pedir agora em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha repreender, Pai amado, esta gripe, Pai, este resfriado, Pai, que venha sair agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Senhor, nós cremos na oração, Pai, e eu sei que esta oração, Pai, ela está chegando ao terceiro céus, Pai, e eu sei, Pai amado, que pelos olhos da fé, Pai, que a irmã já está curada pelo poder do Teu sangue, Pai. Glória a Deus. Assim, Pai, nós concordamos, Pai, com os céus, Pai, na unidade da fé, Senhor. Nós unimos a nossa fé aqui, Senhor, na Tua casa de oração, Pai, e repreendemos todo o mal, Pai. Pai, toda doença, toda enfermidade, Pai, venha sair agora em nome de Jesus. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, né, irmão? Então eu creio já pelos olhos da fé que a irmã já breve aí Glória a Deus. vai dizer cadê aquela gripe, cadê, né, aquele mal-estar, e já saiu em nome de Jesus. Amém? Então vamos louvar então em nome de Jesus. Amém? Para encerrar o programa Encontro com Jesus, e logo semana que vem, terça-feira, a partir das 20h30, estaremos aqui novamente com o programa Encontro com Jesus. Amém? Quer escolher o louvor? Escolher de novo. Amém? Tá, já sei qual. Amém? Tá, irmão, vamos louvar então. Glória a Deus, aleluia. Dias difíceis pra mim, parece não ter mais fim, mas graças a Deus, Deus cuida de mim, mas graças a Deus, Deus cuida de mim. Dias difíceis pra mim, não tem mais fim,
Glória a Deus, aleluia, tudo isso para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém?